A participação feminina na Guerra do Paraguai. No governo de Dom Pedro II, no ano de 1864, o Brasil entrou em conflito com o Paraguai. Esta entrada durou até o ano de 1870. No ano de 1867, o exército brasileiro contava com mais ou menos 600 mil soldados. Tanto as tropas brasileiras quanto as tropas paraguaias eram acompanhadas por verdadeiros exércitos formados por mulheres. Quem seriam elas? São esposas, prostitutas, companheiras, mães, que se alimentavam das sobras dos companheiros, que lavavam, cozinhavam, cuidavam dos feridos, se abrigavam em barracas, distribuíam solidariedade humana durante a guerra, sendo por vez até maltratada pelos maridos. Aquelas que foram para as batalhas junto com eles, mas também elas combatiam e morriam. Só que, ao contrário dos seus companheiros e seus filhos, eles são muito mais reconhecidos do que a participação dessas mulheres. O que também é muito interessante é que não eram somente mulheres humildes e prostitutas, ainda que, com menor frequência, os soldados eram também mães, esposas de oficiais e fizeram a mesma coisa, acompanharam seus maridos na guerra, e outro fator interessante foram de mães que acompanharam seus filhos só para alimentá-los durante a guerra. Algumas mulheres, em sua maioria, tinham obrigações específicas, que eram cuidar dos feridos, dos animais e das comidas. Eram conhecidas pelos senhores pelo primeiro nome ou apelidos. Não eram tratadas com tanta cerimônia, como costumamos fazer hoje em dia, chamando, por exemplo, de senhora. Anne Neri, viúva do capitão Isidoro Antônio Neri, acompanhou os filhos até o Paraguai e cuidou dos doentes e feridos enquanto acompanhava seus filhos. Do lado paraguaio, a presença feminina era muito grande. As mesmas ações que existiam do lado brasileiro existiam do lado paraguaio. Lovita Feitosa se apresentou ao exército com 18 anos vestida de homem, com cabelo curto, e tornou-se uma sargenta, que é a primeira que vamos falar agora. Lovita Alves Feitosa, nascida em 8 de março de 1848 no Ceará, cortou os cabelos, disfarçou os seios com bandagem, colocou um chapéu de vaqueiro e vestiu-se com roupas masculinas para se alistar como voluntária do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai. Escondida da família e vestida como homem, chegou a Teresina e foi aceita pelo primeiro sargento do Corpo de Volantes. Não conseguiu disfarçar as suas feições femininas por muito tempo, mas mesmo assim, de saiote e blusa militar, seguiu viagem, passando por vários estados até chegar ao Rio de Janeiro, em 9 de setembro de 1865. Rosa Maria Paulina nasceu em 18 de setembro de 1802 em Alagoas. Ela não foi uma combatente de guerra, porém foi matriarca de 7 filhos da tropa brasileira. Casada com Manuel Mendes da Fonseca, juntos constituíram a maior linhagem militar do país. Ela também organizava os movimentos de patrocínio e movimentos de ida de brasileiros à guerra. Elise Alicia, nascida em novembro de 1833, na Irlanda, casou-se com o presidente do Paraguai. Apoiou as estratégias de guerra, insistiu na posição do Paraguai contra a Tríplice Aliança, que era formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Ela era uma figura forte contra os inimigos, no caso, os brasileiros. Há um sentimento popular que Elísia foi uma mulher bondosa e que fazia ações de caridade, ajudando vítimas da controversa Guerra do Paraguai. Um outro nome em destaque, Maria Esther Francisca da Conceição. Maria Francisca é sertaneja, nascida em Pernambuco, casada com um dos voluntários recrutado pelo Exército Brasileiro, seguindo o marido ao ataque ao forte de Curupaiti, à beira do rio Paraguai. Assim como Jovita, cortou os cabelos, vestiu a roupa do marido e participou do forte, e voltou viúva da batalha. O interessante dela é que tanto ela quanto a Jovita se transformaram e pegaram em armas durante a batalha. Essas demonstrações, utilizando todos os exemplos que as mulheres na história é esquecida, apesar do valor da atuação delas nesses movimentos, não só nessa guerra, como em todas as outras.